44 anos passaram sobre a data primeira da democracia que hoje somos. E por muito repetitivo que a alguns pareça, ou porque resistem ao que mudou, ou porque nunca conheceram o que era antes, ou porque anseiam para além do que vivem, cumpre assinalar e agradecer. Assinalar que sem o 25 de abril de 1974 teria sido mais longo, mais sofrido, mais complexo o estertor da ditadura e, sobretudo, o compasso de espera pela liberdade e pela democracia. Agradecer 1, 10, 20, 30, 40, 44 vezes e todas as que se sigam no futuro aos capitães de Abril, que deram o passo sem o qual a devotada luta de tantas décadas continuaria um sonho adiado. Para os capitães de Abril aqui presentes e para todos quantos já partiram, mas que continuam no nosso pensamento, a certeza de que não esquecemos, não omitimos, não apagamos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não há ainda 20 dias, em Lalice, homenageámos os nossos heróis mortos em combate a poucos meses do termo da Grande Guerra. E em novembro estaremos novamente no desfile da Vitória em Paris, evocando os milhares de portugueses que serviram a pátria em condições dramáticas na Europa, em África, em terra, no mar e no ar. 100 anos já decorridos. Tempo mais do que suficiente para recordarmos o passado e retirarmos ilações para o presente e para o futuro. Recordarmos o passado, a cruenta divisão da Europa, os intensos e mesmo dramáticos debates nacionais acerca do envolvimento na guerra, o chamado Governo de União Sagrada, a inesquecível ida do presidente Bernardino Machado ao Corpo Expedicionário Português na frente de batalha e aos nossos aliados no desafio comum, a muito acidentada preparação e difícil resistência das nossas Forças Armadas confrontadas com situações chocantemente adversas. O sonhado papel legitimador, interno e externo, da presença militar portuguesa para a República nascente, englobando a defesa das colónias e, sobretudo, o direito a participar no momento da vitória com as inerentes consequências políticas. Em simultâneo e contraponto, o agravamento da situação económica e social interna e externa e a corrosão no sistema político durante os anos de guerra. Os apelos autoritários vindos da burguesia possidente e conservadora e de correntes políticas e religiosas em confronto com o poder republicano, mas também, e sobretudo após Lalice, de setores militares. A presidência de Sidónio Pais, o 18 de abril de 1925, o caminho pontuado de debilidades políticas, de escândalos económicos e de repressões sociais para a ditadura militar de 1926, depois projetada na Constituição de 1933. Claro que a história ultrapassa largamente este sumariar de um período de anos de guerra que se prolongaram por muitos mais. E qualquer paralelo com o que viria a ser Portugal nos anos 60 e 70, ou nos anos 80 e 90, ou neste século XXI, é obviamente passível de justos e incisivos reparos. Ainda assim, seja-me permitido sublinhar alguns traços que poderão suscitar reflexões para outras épocas e nelas o presente e o futuro de Portugal. Primeira reflexão. A Europa
perdeu sempre ao dividir-se e ganhou, pouco que fosse, ao unir-se, ou pelo menos ao ensaiar convergências, ao prevenir a guerra e sedimentar a paz, sendo que o percurso para essas convergências, para essa paz, foi e é necessariamente exigente, moroso, ainda quanto desafiante. E nunca deva esquecer o mais importante: os europeus, em nome dos quais se constrói a Europa. Segunda reflexão: as Forças Armadas Portuguesas constituem um fator nuclear de identidade nacional, nos tempos de bonança como nos de provação, tão forte que há 100 anos os agravos que sofreram aceleraram o fim da Primeira República, mesmo se tornaram impossível o regresso a um regime monárquico. Tão forte hoje que se configura como indissociável da democracia. Por isso mesmo, a instituição militar, algumas vezes apressada e erroneamente vista por alguns como reminiscência do passado e não como garantia do presente e aposta no futuro, mantém, para não dizer que reganha centralidade, quando se reforça a democracia ou mais amplamente se constrói a unidade nacional. Afirmá-lo sempre é imperativo. Agir em conformidade é-o ainda mais. Terceira reflexão: a capacidade de renovação do sistema político e de resposta dos sistemas sociais, de antecipação de desafios, de prevenção de erros ou omissões, de permanente proximidade dos cidadãos e dos seus problemas, é essencial para evitar fenómenos de lassidão, de contestação inorgânica e antissistémica e de ceticismo contra os partidos e os parceiros económicos e sociais. Isto sendo certo que numa democracia viva os mais decisivos dos políticos são e devem ser os cidadãos. Não o minimizemos. Os vazios que venham a ser deixados pelos protagonistas institucionais alimentarão tentações perigosas de apelos populistas e até de ilusões sebastianistas, messiânicas ou providencialistas. Ora, mesmo que esses apelos e ilusões acreditem que o poder forte sonhado, seja ele de uma pessoa, de um partido, de um grupo económico, de um parceiro social, de uma instituição pública ou privada, é compatível com a democracia, certo é que a deriva resultante seria sempre não democrática. A democracia supõe um equilíbrio de poderes, feito de pesos e contrapesos, e é esse equilíbrio que permite, mesmo nas democracias mais antigas, moderar tropismos para lideranças populistas na forma ou no conteúdo. No dia em que se rompesse o equilíbrio de poderes, a que a nossa Constituição chama separação e interdependência de poderes, estaríamos a entrar em terreno perigosíssimo, propício ao deslumbramento, ao autoconvencimento, à arrogância, ao atropelo da própria Constituição, das leis e dos direitos das pessoas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, felizmente, 100 anos depois, vivemos já o suficiente entre a década de 20 do século passado e o começo deste século para sabermos o que reforça a nossa unidade nacional, nomeadamente o papel estruturante das Forças Armadas, a necessidade de constante renovação do sistema político, a criação sustentada de condições de crescimento e emprego, a aguda percepção da realidade social e nela da pobreza, do seu risco e das desigualdades pessoais e territoriais, o eficiente combate à corrupção nas pessoas e nas instituições, a sistemática prevenção dos messianismos de um ou de alguns, alegadamente para a salvação dos outros. Por isso, não confundimos o patriotismo de que nos orgulhamos
com hipernacionalismos, claustrófobos, xenófobos que nos envergonhariam. Nem confundimos o prestígio ou a popularidade mais ou menos conjuntural de um ou mais titulares do poder com endeusamento ou vocação salvífica. Lembramos-nos bem como há 100 anos uma situação política, económica, social e cultural mal resolvida desembocou em décadas que prometiam o que mais tarde, além de sacrificarem direitos e liberdades inalienáveis, se viu não poderem cumprir. O império colonial eterno, a ditadura monocrática viva para além do seu criador, a certeza de que a alegada felicidade interna dispensaria integrações num continente e num mundo em mudança. E antes disso mesmo, a convicção de que nunca se assistiria à partida daqueles, e foram mais de 1 milhão, que ousaram buscar fora o que não encontravam cá dentro. Foi esse modelo injusto, repressivo e impossível, sonhado em 26, 33 e 40, como resistente a tudo e a todos, que sussurrou em 1974. O melhor, se esgotou muito antes, mas só viu certificado nessa data, pela mão corajosa dos capitães de Abril, o seu esvaziamento. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, termino, pois, por onde comecei. Pela data histórica que nos reúne hoje aqui, o 25 de Abril de 1974, que faz parte da memória pessoal vivida da ainda maioria dos presentes nesta evocação, que por muito que se diga que um dia será olvidada, porque banal ou remota, nunca desaparecerá da memória coletiva. O breve relance pelo centenário da Grande Guerra só o confirma. Celebrar o 25 de Abril em Portugal 2018 é também aprender a prevenir os trilhos que conduzem a caminhos que todos sabemos indesejáveis, ainda que muito diversos daqueles de há 100 anos. Diversos porque os messianismos de hoje, são experiências alheias que o demonstram, se escondem por detrás das aparências democráticas, usam mais eficazes poderes mediáticos, têm contornos mais sedutores, mesmo se continuam a prometer caminhos impossíveis, a alimentar ilusões irrealizáveis, a sacrificar liberdades essenciais, a consagrar monopólios da verdade e a custarem tempo, muito tempo, perdido para todo o todo coletivo. Não é esse hoje, nem nunca poderá ser esse no futuro, o nosso caminho. Na construção da liberdade, da justiça social e, portanto, da democracia, e mais amplamente da coesão interna e da projeção externa da nossa pátria, nenhuma cedência de princípio pode ser admitida e nenhum tempo pode ser perdido. São os portugueses que nulo exigem. É Portugal que nulo impõe. Viva o 25 de Abril, viva Portugal! Não é você que não vai ter que